O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: havia um homem rico, que se vestia com roupas finas e elegantes, e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação, Ele te chama toda hora e quer de você uma resposta. Escute isso mais uma vez. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura, não importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. O Senhor quer de nós esta resposta no dia de hoje, nesta liturgia. E não importa a sua situação, não importava a situação de Lázaro, não importava a situação daquele rico, mas era necessário, naquele momento, dar uma resposta. Vamos cantar de novo, Tiago? Deus é a paz que você procura, Ele é a paz. Não importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura. Não importa a sua Não situação. importa a sua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta.
E é isso, porque Deus ele está nos chamando a toda hora. Olha que a música disse, dê a menos uma resposta. É uma coisa simples que nós devemos fazer e que muitas vezes não fazemos. As situações são muitas e nós podemos dar uma resposta para todas elas. Mas a liturgia está dizendo para nós, e esta música veio para só comprovar isso. A paz que você procura é só Deus. Não estão nas riquezas, não estão nas propostas que o mundo faz, que seduz a cada um de nós, que nos arrasta, mas está em Deus. Esta paz que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, a não ser nele. Então, abra o seu coração para tudo aquilo que o Senhor falará hoje para você nesta tarde, nesta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimo Padre Cleiton, irmãos e irmãs, a primeira leitura por meio do profeta Jeremias oferece duas sentenças para nós, servindo-se da contraposição, apontando claramente onde está para o homem a maldição, cujo resultado é a morte, está lá no versículo 5 e 8 da primeira leitura, e onde está a bênção, cujo o resultado é a vida. Percebe-se que para você existe uma resposta só que você vai dar para o Senhor, em entregar totalmente a sua vida, para que você viva nas bênçãos de Deus, e para que você possa usufruir da vida que Ele tem para te dar, ou uma resposta para o inimigo de Deus, para o mundo, para o demônio, que é a maldição que vai gerar para ti morte, mas não é morte física, é morte espiritual. Quem não vive e quem não dá uma resposta para Deus, você vai dar uma resposta para o mundo, e esta resposta vai te levar para a perdição eterna, vai te levar para o afastamento total de Deus. No Evangelho nós vamos ver isso, mas Jeremias está nos falando hoje, dê uma resposta para as bênçãos de Deus, para a vida. Hoje, meu irmão, minha irmã, Deus só quer uma resposta de você. Deus só quer hoje que você diz, Senhor, eu me entrego inteiramente ao Senhor. É só isso que Ele quer, mais nada. A paz, meus irmãos, que você precisa encontrar é nele, é neste abraço como este filho pródigo recebeu. Ele não estava em paz, esse filho pródigo. Ele pega a sua herança, não é? Ele gasta tudo. Ele acha que tudo vai ser resolvido em ganhar toda aquela herança e agora eu vou viver a minha vida. Mas ele achou que ele ia ter paz, mas não teve paz em nenhum momento, mesmo quando ele estava gastando o seu dinheiro, mesmo quando ele estava ali esbanjando em tantas situações da vida dele, mas uma hora ele caiu em si. Uma hora ele entendeu esta música, eu preciso dar uma resposta. E ele deu uma resposta voltando para os braços do Pai, voltando para este abraço que jamais ele deveria ter saído. E o Senhor está nos alertando pelo profeta Jeremias no dia de hoje, dê a sua resposta para a vida. Não viva mais numa situação de morte, de maldição, não, viva numa vida de bênçãos, porque toda quinta-feira de adoração, quem está aqui desde o começo da quinta-feira de adoração de hoje, participou das pregações, levanta a mão. Não é? Vocês perceberam que hoje foi falado sobre tentação, sobre não ceder à tentação, sobre lutar contra a tentação. É isso que nós precisamos, e o profeta Jeremias nos fala, é lutar contra a tentação das riquezas, não é, do poder, do ter. E hoje, meus irmãos, está aí diante de ti, claramente para nós, qual é a sua resposta? É para a vida ou para a morte? E aqui na primeira leitura, como no Evangelho, na primeira leitura fala de um homem ímpio e de um homem piedoso. Com quem você hoje consegue se ver?
neste homem piedoso que faz a vontade de Deus, que dá uma resposta acertada para Deus, ou o ímpio que confia em si mesmo, confia nas suas próprias forças, e aí vai cada dia mais se afastando do Senhor. O ímpio não consegue viver na presença de Deus porque ele se basta. O piedoso não, ele se entrega totalmente a Deus. Onde é que você se encaixa aqui? No homem piedoso ou no homem ímpio? No homem que busca a vida ou naquele que busca a morte, a maldição? Meu irmão, minha irmã, o ímpio é aquele que antes de praticar o mal, apenas confia no que é humano e se afasta interiormente do Senhor. Olha só o que a primeira leitura está nos falando. O ímpio, antes de praticar o mal, então ele confia em si mesmo e se afasta interiormente do Senhor. É isso que a tentação faz quando nós damos ouvido a ela. Nós nos afastamos interiormente do Senhor. E isso é um grande perigo, meu irmão. Isso é um grande perigo, minha irmã, porque vai te afastar daquilo que é para nós o prêmio final, que é a vida eterna. E aí, meus irmãos, o resultado só pode ser a prática do mal. O ímpio só pratica aquilo que é mal. O ímpio só pratica aquilo que não é da vontade de Deus. É a desobediência, é a rebeldia. É isso que acontece se nós levarmos uma vida na impiedade. Vamos nos tornar pessoas más, mas você não é mau, você não é má, você é uma pessoa boa. Você nasceu, não é de Deus, então você traz no seu coração esse desejo de buscar aquilo que é bom. Mas se eu optar por viver uma vida na impiedade, como diz ali o profeta Jeremias, você vai praticar aquilo que é mal. Você não nasceu, você não foi criado por Deus para fazer o mal. Você foi criado por Deus para fazer o bem. E aquilo que o homem põe a sua confiança é como um terreno onde uma árvore retira o alimento. Por isso o ímpio é comparado a um cardo do deserto que não pode dar fruto nem durar muito tempo. Olha a analogia que a primeira leitura fala desse cardo ali do deserto, não é ali da Palestina, de Jerusalém, de Nazaré, toda aquela região ali. Está dizendo que este cardo que fica no deserto não dura muito tempo e não dá fruto nenhum. Isso é a pessoa que vive na impiedade, não produz fruto. Não produz, não é, fruto bons, mas frutos ruins, estragados, que é assim, não é? Ontem mesmo em casa lá, eu tive que chamar lá a pessoa que trabalha com a gente, porque tinha umas frutas que já estavam apodrecendo ali, porque assim não dura muito tempo, porque é perecível, e eu tive que pegar para não estragar, para não jogar fora, né? Dei para ela, pedi para ela levar para casa, para que não se estragasse. É assim, nós vamos deixando ali, vai apodrecendo. Assim é a nossa vida se nós não trabalharmos o nosso coração. Uma conversão verdadeira. E aí agora o homem piedoso também se caracteriza em primeiro lugar pela sua atitude de confiança diante de Deus. É diferente do ímpio que confia nas suas próprias forças. A característica do homem piedoso é confiar em Deus. Você tem confiado em quem, meu irmão? Você tem confiado em quem, minha irmã? Você tem confiado em quem, Padre Ricardo? Em si mesmo ou em Deus? E aí, meus irmãos, por isso é comparado uma árvore plantada junto de um rio, e onde é a água, a vida. Não é? Mesmo no deserto, se saber trabalhar ali, vai ter vida, mas pode não dar frutos. Mas aqui a comparação é que o piedoso está ali plantado num lugar onde há água. E aí fala, não há de morrer de sede, nem será estéril. Está ali no versículo 9 da primeira leitura. Se você for plantada à beira do rio, não é? Que é o próprio Espírito Santo de Deus, você vai produzir frutos e você não vai morrer, você não vai ter sede, você não vai ser estéril. Percebe, meu irmão, se você está sendo estéril na sua vida espiritual, na sua vida como cristão, é porque você não está plantado junto ao rio. E aí, meus irmãos, não dará fruto mesmo. Na segunda sentença, o profeta insiste na importância do coração.
centro das decisões não é do homem, não está lá na palavra de Deus, que é do coração que brota as boas intenções e as más intenções. Está aqui, meu irmão, está aqui, minha irmã. Como é que está o seu coração? Como está o meu coração? Como é que está? Só Deus experimenta e avalia com justiça. Só Ele conhece a verdade do coração do homem e pode curar. Mesmo que seu coração esteja estragado, o Senhor pode curar o seu coração. Olha só que beleza. Deus, Ele não joga ninguém fora, não lança ninguém fora. Mas é preciso que você decida-se, como você cantou. Eu preciso dar uma resposta a Deus. Eu preciso dar uma resposta de conversão. E olha para você ver este livro aqui, se você quiser adquirir depois. Muito bom, chama Liberdade Interior, de Jacques Philippe. Liberdade interior. Quem tem liberdade interior pode dar essa resposta que nós cantamos. Olha só para você ver o que ele fala para a gente aqui. Ele fala assim: se eu me ocupo prioritariamente da minha própria conversão, parto da esperança de que as coisas deem certo. Vale mais procurar reformar seu coração que reformar o mundo ou a igreja. Será mais fecundo para todos. E ele vai falar: o mal que me cerca, que é o nosso pecado, não me atinge, não se torna um mal para mim, a não ser que encontre em mim uma certa cumplicidade, a não ser que seja eu que o deixe penetrar em meu coração. Está vendo aqui? Quando a primeira leitura fala da centralidade do coração do homem, onde ele brota as firmes decisões, este autor está dizendo para nós: o mal só entrará ou penetrará em nós se eu dar ali a liberdade para que ele entre. Dê a sua resposta diferente para Deus agora, meu irmão, minha irmã. Não seja um homem, uma mulher indiferente a que o Deus está falando com você agora. E o Evangelho nos fala, lá no capítulo 16, os ensinamentos de Jesus sobre as riquezas, que é um mal também se nós não sabermos trabalhar isso dentro do nosso coração. E a parábola que hoje escutamos ensina-nos a considerar a nossa condição atual, à luz da condição eterna. E aqui que está a centralidade deste Evangelho. É nesta vida que você vai decidir se você vai para a vida eterna ou para a perdição eterna. É a resposta que eu dou aqui hoje, seja de conversão, seja não é de transformação de vida, é o que vai garantir se eu vou para o céu ou não. Por isso, meu irmão, minha irmã, o tempo favorável é agora. Nós não podemos deixar para escolher para depois. Deus, Ele nos dá a chance de responder a Ele, de dar uma resposta a Ele, para fazer a sua vontade. E é isso que o Senhor está nos pedindo no dia de hoje. Dê apenas uma resposta, meu irmão. Dá uma olhadinha para essa pessoa do seu lado aí. Olha para ela. Está vendo essa pessoa aí? Você precisa ajudar esta pessoa a dar uma resposta acertada para Deus. Não seja mal com esta pessoa, criticando, julgando, querendo mal, porque muitas vezes é assim, né? O outro me fere, depois que me feriu eu não quero mais ter contato, eu não quero mais viver o perdão. Isso é para os ímpios, que não querem fazer a vontade de Deus. Nós que precisamos viver esta vida de um homem piedoso, de uma mulher piedosa, dá uma resposta diferente, de amor, de perdão, de compaixão, de misericórdia. Foi o que o rico não fez em relação ao pobre, foi indiferente. Você já passou por uma indiferença de alguém? Não dói? Dói muito. É pior do que levar um tapa na cara. A pessoa passar na sua frente, não te cumprimentar, fingir que não viu você, não está nem aí para aquilo que você está vivendo. Não é isso? Isso é muito ruim. Mas isso não condiz conosco que somos cristãos. Se você está vivendo assim, se eu, Padre Ricardo, está vivendo assim, mude a rota, porque isso pode acarretar-nos na perdição eterna, nos levar para longe de Deus. Não ter compaixão pelo outro, não querer o bem do outro. É isso que o Evangelho está nos falando. A primeira leitura joga uma luz para nós escolhermos entre a vida e a morte. E o Evangelho fala que é nesta vida que eu vou, não é receber aquilo que eu fiz de bom ou de mal,
Ontem eu fiz uma exéquia, não é? Um senhor faleceu, e no final de uma das leituras que nós fazemos ali nas exéquias, fala justamente o seguinte: todos nós vamos nos apresentar diante do tribunal de Deus, ninguém vai escapar da morte, está lá na leitura. E diante de Deus nós seremos julgados por aquilo que nós fizemos de bom e por aquilo que nós fizemos de mal. Ninguém vai escapar da morte, meu irmão. Aquele rico que estava ali achando, ele que dava muitos banquetes e excelentes banquetes, e o pobre que estava ali à beira, não é, abaixo ali da mesa do banquete, querendo algo, era tratado com indiferença. E o rico achando que toda a sua segurança estava no seu dinheiro, mas a sorte foi para os dois, no sentido de que os dois morreram, mas inverteu a situação. A palavra de Deus diz que o pobre Lázaro foi levado diante do seio de Abraão, e o rico, diante da teologia, fala que ele foi levado aos abismos do inferno, onde não há mais como voltar. O que nós decidimos aqui, nós não temos como depois mudar de ideia depois que nós morremos. Ou nós mudamos agora, ou nós vamos passar o que aquele rico passou. Você viu que ele disse: deixe que eu volte para avisar, não é, os meus familiares, para que eles não venham para esses lugares de tormento. Não existe mais possibilidade, meu irmão, não existe mais possibilidade, minha irmã. Ou nós mudamos de vida hoje e damos, não é, uma resposta assertiva para Deus, ou nós vamos sofrer o que este rico sofreu. Deus queria que aquele rico sofresse isso. Claro, é uma parábola, é uma metáfora, mas Deus não quer. Deus não quer. Deus quer que todos se salvem e cheguem à conversão, e cheguem a essa mudança de vida. E aí, meus irmãos, o Evangelho ensina-nos que a considerar a nossa condição atual à luz da condição eterna. A sorte pode inverter-se, e o que foi o que aconteceu entre o rico e o pobre. O rico tinha tudo aquilo que ele queria nesta vida, mas perdeu tudo quando morreu. O pobre, que não tinha nada, ganhou tudo, estava diante de Deus, sofreu os tormentos aqui nesta vida, mas foi ali exaltado por Deus, pela sua fidelidade, por passar pelo sofrimento, por passar ali pelas injúrias, pelas indiferenças. E aí, meus irmãos, chega porém o dia da morte, como chegou, e que ninguém escapa. Olha para essa pessoa e diga para ela: você não pode escapar da morte. Diga para ela. Nós temos medo de falar, né? Nós temos medo de confrontar a nossa vida, porque nós sabemos, se nós não estivermos preparados diante de Deus, é por isso que quando as pessoas dizem: eu quero ver a Deus, e aí nós falamos: então tem que passar pela morte. Não, agora não. Por quê? Porque se tivesse desapegado desta vida, e se tivesse vivido ou vivendo uma vida em Deus, nós queríamos, como Paulo, né, desprender deste corpo e ir para Deus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, o banquete eterno que Deus fala, que é anunciado pelos profetas, Lázaro é conduzido pelos anjos a um lugar de honra. Neste mundo, o pobre Lázaro não teve nenhum lugar de honra, mas após a sua morte foi levado para um lugar de honra. Neste banquete, enquanto o rico foi sepultado no inferno. Por fim, meus irmãos, o coração endurecido se recusa a escutar o que o Senhor permanentemente ensina por meio das Sagradas Escrituras. Peça ao Senhor que te livre do coração endurecido. Eu não sei como o seu coração está, eu não sei como você chegou aqui, eu sei do meu coração. Mas se o seu coração estiver endurecido, meu irmão, minha irmã, é um grande perigo, porque assim a palavra de Deus não pode transformar o seu coração. Não que a palavra de Deus não tenha poder para isso, ela tem, mas você precisa hoje pedir ao Senhor: dá-me um coração novo, Senhor. Tira do meu coração toda a maldade, toda a impiedade. Tira do meu coração, Senhor Jesus, tudo aquilo que pode me afastar da sua presença. Porque, meus irmãos, o coração endurecido, como diz hoje a liturgia, se recusa a escutar o Senhor.
Sabe por que sua vida muitas vezes não muda e a minha também não? Porque quando estamos com o coração endurecido, nós não temos a capacidade de escutar o que o Senhor quer nos falar por meio da sua palavra. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eu quero um coração novo. Dai-me um coração novo, Senhor. Dai-me um ouvido que eu possa escutar a sua palavra e mudar. E aí, meus irmãos, pedimos ao Senhor hoje que possa nos fazer desapegar de uma felicidade egoísta que nos leva à cegueira, que não permite ver além daquilo que é material. Meu irmão, aqueles que estão apegados, vivendo numa vida egoísta, não pode ver além daquilo que é material, daquilo que você pode tocar. Nós não fomos feitos para este mundo, nós fomos feitos para o céu. O seu lugar é lá. Hoje nós comemoramos o 7º dia da Maria Mercedes, Maria Lata d'Água. Quem aqui já viu falar dela? Levanta a mão. Não é? Não é dos sambas do Rio de Janeiro, dos carnaval do Rio de Janeiro. Olha a transformação que Deus fez na vida desta mulher. Olha a vida, desculpe dizer aqui, daquilo que ela levava, numa vida de impiedade, porque ela estava no pecado. Mas e quando ela faz a sua conversão, a sua mudança de vida, ela vive uma vida de piedade. Eu tive pouco contato com a Maria Lata d'Água, mas os contatos que eu tive lá em São José dos Campos, onde ela esteve numa casa, não é, ali se recuperando, se cuidando. Todas as vezes que eu visitei ela lá, ela estava com um largo sorriso, com um tercinho na mão. E toda vez que a gente chegava perto dela, ela traçava o sinal da cruz na gente. O Padre Cleiton viveu mais com ela, mais perto dela. Eu tive pouco contato, mas o pouco contato que eu tive, eu vi que a alegria que ela tinha lá fora, quando ela estava nos carnavais da vida, era muito diferente do que ela estava com Cristo. Era uma alegria que exalava, era uma alegria que transbordava. Com certeza, Maria Mercedes se preparou para o dia da sua morte. Ela estava somente esperando Deus a chamar. Morreu com quantos anos, padre? 90 anos de idade. Ela, com certeza, ela testemunhou muito aquilo que é uma vida de piedade. Todas as vezes que eu vi ela andando pela chácara aqui, ela não conhecia a pessoa, mas ela parava a pessoa, ela evangelizava, falava de Deus. Toda hora ela falava de Deus. Lá, nas pequenas missionárias em São José dos Campos, ela era a que mais falava, porque ela queria transbordar aquilo que estava no coração dela. E assim ela evangelizava as freirinhas que moravam lá, os outros que moravam lá com ela. E ela sempre com um sorriso no rosto. Isso mostra, meu irmão, minha irmã, um homem e uma mulher que não está apegado a nada. Se eu não me engano, ela tinha um título de condessa, né? Olha só, até isso ela não estava apegada. Não é? Uma mulher que viveu para Deus após a sua conversão. E viveu para a caridade, era uma mulher caridosa, mas uma mulher de oração. Uma mulher que se entregou inteiramente para Deus. A saudade fica, né, dos familiares, dos amigos, fica. Mas nós temos uma certeza muito maior. E pela fé que nós temos, e cremos por causa do testemunho da vida dela, e cremos que ela está no céu. Como Lázaro. Porque com certeza depois que ela viveu essa transformação de vida, daquele meio que ela vivia, com certeza ela foi ridicularizada, ela foi perseguida, mas ela manteve ali a fidelidade à graça de Deus. Entendeu, meu irmão, o que hoje a liturgia quer nos pedir? Uma resposta. Qual resposta você vai dar? Para uma vida de piedade ou para uma vida de iniquidade? Se você dar uma resposta para uma vida de piedade, o céu já está garantido para você. Com todo o esforço que você vai ter que fazer, mas é uma garantia. Agora, se você não quer escutar a voz de Deus, a palavra de Deus,
você vai continuar numa vida de impiedade, no pecado, com o coração endurecido. E desculpe, meu irmão, minha irmã, isso é a doutrina da igreja que ensina. Se nós não nos convertermos, não mudarmos de vida, se nós não deixarmos o pecado de lado, podemos correr o grande risco de perder a vida eterna. Com certeza você não quer perder a vida eterna. Com certeza você quer ir para o céu. E se você quer ir para o céu, fica de pé. Vamos cantar de novo, Tiago? Eu peço que até você possa nos conduzir agora neste momento a esta certeza da vida eterna, diante desta resposta e desta paz que o nosso coração procura. Amém. Vamos começar do início da canção, porque quando nós lemos a parábola contada por Jesus, nós vemos que tem um com o coração fechado para Deus, aberto somente para as coisas desse mundo. E nesse tempo em especial de Quaresma, é o próprio Senhor quem nos convida a darmos uma resposta. Até quando seu coração ficará tão fechado a Cristo, insistindo em dizer não? Que orgulho é esse, amigo,